Boa noite, igreja. Gente, como é bom estar aqui com vocês essa noite para falar de um tema que move o meu coração. E não só porque estou pastoreando o Ministério de Louvor, o Ministério da Oração da nossa igreja, mas é porque é um tema que é essencial para a igreja. É um tema que faz parte da essência da criação do corpo de Cristo. Nós estamos essa noite reunidos aqui como corpo, como igreja, para adorar o Senhor. O culto, ele todo é um ato de adoração. Então esse tema, ele tem que ser constantemente reavivado nas igrejas. Por isso que nossa igreja, de forma muito sábia, movido pelo Espírito Santo, a gente tem um congresso anual sobre adoração, porque é um tema de grande importância e é um tema também muito vasto. A gente encontra muita coisa na Bíblia falando acerca da adoração, até porque nós fomos criados por Deus para adorar. Amém? E eu quero convidar você essa noite a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 19 ao 24. E a minha versão é NVI, tá? Para o pessoal que vai projetar aí. Se você quiser procurar na sua Bíblia, ou então pode acompanhar conosco aqui na tela. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, o que nós acabamos de ler aqui nesse momento é um encontro muito conhecido por todos nós. Provavelmente, se você já se debruçou na palavra de Deus, já leu o Evangelho de João, você vai se lembrar desse encontro tremendo de Jesus com a mulher samaritana. Aqui Jesus, ele estava retornando a Galileia e ele precisava passar por Samaria. Então ele parou na cidade de Sicar e ele parou ao lado de um poço, enquanto seus discípulos foram procurar comida. E ali, enquanto Jesus estava ali, chegou uma mulher samaritana. A Bíblia não diz qual é o nome dela, apenas diz mulher samaritana. E naquele encontro, Jesus, ele pede água àquela mulher. E ali inicia-se um diálogo de grandes verdades sendo reveladas pelo nosso mestre. Ali ele fala da água viva, né? Se você, mulher, me pedir água, eu te darei água viva. Dentro de você fluirão rios de água viva. E aquele que bebe dessa água não voltará a ter sede. E aquela mulher, ela envolvida por aquela conversa com o mestre, com Jesus, ela diz: Senhor, dai-me desta água para beber, para que eu não precise mais voltar a esse poço todos os dias para matar a minha sede. E daí Jesus, naquele momento, ele diz: vá e chame o seu marido. Naquele momento, algo constrangedor talvez para aquela mulher. O pecado dela foi exposto, pois ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus responde: verdadeiramente, de fato você não tem marido, você está falando a verdade. Você já teve 5, e esse com o qual você está nesse momento não é o seu marido. E aí a mulher samaritana faz essa exclamação que nós acabamos de ler, no versículo 19. Alguns teólogos dizem que ela, constrangida por ter o seu pecado revelado, ela meio que tenta mudar um pouquinho o assunto e trazer uma questão teológica, que havia essa discussão entre os judeus e os samaritanos. Mas eu creio que ali
ela já estava tendo uma revelação de quem aquela pessoa era que estava conversando com ela. E ela inicia dizendo: Senhor, vejo que és profeta. E ela inicia perguntando: aonde nós devemos adorar? Você precisa, antes de que eu avance aqui para algumas verdades, para alguns pontos, eu quero esclarecer algumas questões acerca desta pergunta. Existia um desentendimento entre os judeus e os samaritanos. Você vê no texto, ela diz: olha, se você, um judeu falando primeiramente com a mulher, já era um escândalo naquela época, e ainda mais com uma samaritana, pois os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. Após o reinado de Salomão, nós sabemos que as tribos de Israel se dividiram, e parte dessas tribos foi fundada Samaria. Então, esse povo, os samaritanos, eles apenas acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Então, eles acreditavam que o lugar de adoração não era Jerusalém, mas sim o Monte Gerizim. E é fato que um dos motivos dos judeus não se darem bem com os samaritanos é porque ao longo do reinado daqueles reis que ali reinaram esse povo, houve uma mistura de culturas. O paganismo entrou muito forte ali, naquela cultura dos samaritanos. Então começou muito sincretismo, muitas coisas que não eram condizentes com os ensinamentos de Deus. Já os judeus, eles acreditavam, e de forma correta, nós vamos ver isso ao longo daqui da afirmação de Jesus, que o lugar correto para se prestar culto a Deus era Jerusalém. Então, eu acredito que pode até ter sido uma pergunta sincera da mulher samaritana. Ela, percebendo que estava diante de um profeta, e os samaritanos, por apenas acreditarem no Pentateuco, eles criam que após Moisés, o próximo profeta seria o Messias. Então ela vê que aquele homem de fato tem algo especial nele, pois ele revelou os segredos do seu coração, os pecados daquela mulher. E ela olha para aquele homem e diz: Senhor, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é onde se deve adorar. E a resposta de Jesus é tremenda. Ela diz: ele diz mais ou menos assim: olha, a pergunta que você está me fazendo, ela não é a pergunta certa, porque não é onde se deve adorar, mas a quem e como devemos adorar. Nesse exato momento, Jesus ele está anunciando uma nova fase, um rompimento com os velhos preceitos, com os velhos ensinos. E ele está dizendo: olha, eu estou aqui, eu sou o Messias, estou inaugurando um novo tempo, onde não importa o lugar, vocês não precisarão mais peregrinar até Jerusalém, até um templo, para adorar o verdadeiro Deus. Pois chegou o tempo em que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, que notícia maravilhosa! Isso significa que não importa o lugar que você se encontra, você pode adorar o Senhor. Não importa se você está no seu carro, na sua casa, se você está aqui reunido neste local, você pode acessar o coração de Deus em adoração. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, separei 4 essa noite, é que não se trata de aonde, mas a quem e como adorar. Jesus, ele afirma que está próxima a hora em que não adorarão nem no monte, nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Ele está inaugurando, como eu falei, um novo período
na qual as pessoas não terão que necessariamente se deslocar a um templo físico, estabelecido pelas leis da época de Moisés, mas podem adorar em qualquer lugar. Eu não sei quantos aqui gostam de viajar de carro. Tem alguém que faz muitas viagens de carro? Eu sei que Rafael trabalha viajando muito, né, Rafael? E meu irmão, que momento maravilhoso para você prestar um culto a Deus. De vez em quando eu faço, não ultimamente, mas de vez em quando eu faço algumas viagens para o interior da Paraíba, lá em Santa Luzia, e são 3h30. Então eu adoro ir sozinho, porque eu coloco ali na minha playlist músicas de adoração e vou adorando ao Senhor. Tem um momento em que eu me conecto com Deus, naqueles louvores, logo em seguida boto muito podcast também, né? Começo a escutar muitas pregações. E então, naquele momento, sozinho no carro, eu posso estar adorando ao Senhor. Jesus diz também, olha, quando forem orares, feche a porta do seu quarto e ore ao Pai que está no secreto. Então é esse Deus que Jesus está dizendo, olha, não importa onde, mas em qualquer lugar, contanto que seja em espírito e em verdade. Aqui Jesus ele está dizendo que estava chegando o tempo em que nós seríamos o santuário de Deus, o santuário do Espírito. Sabemos que ali em Atos 2 houve o derramamento do quê? Do Espírito Santo. E ele hoje habita nossos corações. Nós somos o santuário do Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha isso. A sua adoração, ela não é mais em atos externos, em um determinado lugar, mas o culto a Deus, ele brota de dentro de você, do seu coração. Você é o ato de adoração, é o ato de louvor a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Isso, alguns entendem que o Novo Testamento, ele facilitou as coisas. Mas deixa eu te dizer, eu acredito que ele elevou o nível. Porque naquele tempo, antes da vinda de Jesus, você separava o seu sacrifício, animal, sacrifícios de cereais. Existiam vários tipos de sacrifícios que você pode encontrar ali em Levítico. E ali você fazia um ato externo, muitas vezes seu coração nem estava conectado ali naquela simbologia ali que você entregava aquele animal, aquela oferta, o sacerdote recebia e ele prestava culto a Deus. Mas agora, o que Jesus está dizendo é que nós somos esta oferta a Deus. Nós somos o sacrifício de louvor. Nós somos o sacrifício de adoração. Isso significa que a responsabilidade agora é muito maior, pois necessitamos preparar o nosso corpo, a nossa vida, como um ato diário de adoração ao Senhor. Existia um tipo de sacrifício também na velha aliança, chamada oferta de holocausto. E aquela oferta, aquele sacrifício, a pessoa chegava com aquele animal e o fogo no altar consumia aquela oferta por inteiro, não sobrava nada. As outras ofertas, os sacerdotes até tinham permissão de ficar com parte delas. Oferta de gratidão, oferta de paz, existia oferta de expiação. Mas essa oferta de holocausto, o Senhor, ele consumia por inteiro aquela oferta. E eu creio que é essa oferta que o Senhor inaugura
com a sua vida. Uma oferta em que Ele nos quer por inteiro. Não parte da nossa vida, não determinados momentos, mas Ele quer a sua vida, você por completo, como oferta de louvor, adoração e sacrifício a Deus. Então é verdade isso que Paulo, ele nos fala acerca disso em Romanos 12:1, acerca do culto a Deus. Olha isso. Ainda no primeiro ponto, o nosso corpo e a nossa vida são um altar de adoração a Deus. Entenda isso, o seu corpo e a sua vida é um altar de adoração ao Senhor. E Paulo diz em Romanos 12:1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Elevou o nível ou não? Jesus eleva o nível. Você vê, as velhas... Desculpa, é que eu ando demais, gente. Vocês vão ter que... Eu tenho que me controlar. Às vezes eu bato lá do outro lado. Então, o que eu estava dizendo, sim, existia ali as leis. Lembra quando Jesus fala do adultério, por exemplo? Se você imaginar, se você desejar na sua mente, você já está pecando. Então Jesus, ele eleva o nível também da adoração. Ele diz: olha, antigamente você era o Deus Todo-Poderoso, mas agora vocês são esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o segundo ponto, meu irmão, a segunda verdade que nós extraímos desse texto, é que para uma verdadeira adoração, é necessário conhecer a Deus. Aqui Jesus, ele fala algo que talvez passou desapercebido quando a gente leu, mas ele diz aqui: olha, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós judeus adoramos o que conhecemos. Aqui ele está, na verdade, falando acerca de que os oráculos do Senhor, o Messias viria dos judeus. Então, por os samaritanos ter uma visão limitada acerca das coisas de Deus, eles adoravam sem conhecer a Deus verdadeiramente. Eles misturavam demais coisas com paganismo. Então, aquela adoração, ela já não era mais verdadeira. Era uma adoração até que... Existe uma pregação muito boa que eu recomendo você a assistir, pastor Luciano Subirá. Adoração inútil. Porque eles adoravam quem não conheciam. A forma estava errada. E vocês vão ver que Deus, ele nos mostra como ele quer ser adorado. Então, a segunda verdade é que é necessário conhecer a Deus. Nós só adoramos verdadeiramente aquilo em que conhecemos, aquilo em qual nos relacionamos. Então é preciso ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Isso é tão... Amém? Ao poder. Hoje eu estou no fogo. Deixa eu beber uma água para apagar um pouquinho aqui. Que susto, meu irmão. É porque agora ia começar a descer a lenha. Jesus, ele dava tão importância. Quer dizer, essa é a essência da adoração, é algo verdadeiro brotando dos nossos corações, é algo que vem de dentro para fora. E Jesus, ele criticava esses atos apenas externos, essa beleza externa e essa corrupção interna, que muito ainda assola a todos nós. Ele, encontrando com os fariseus estavam criticando Jesus, porque os seus discípulos, eles não estavam lavando as mãos. Existia lá um ritual que precisava lavar as mãos para poder comer. Tirando toda a questão de higiene de lado, mas era uma tradição
judaica, não existia um mandamento nas escrituras necessariamente, ali era uma tradição. E aí, Jesus discutindo com aqueles fariseus, ele fala ali em Mateus 15, 7 a 9, o seguinte: olha, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Ele está falando ali de Isaías 29, 13. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus, ele não está nem aí se preparamos a melhor estrutura, o maior templo, se temos uma banda com 50 músicos, se estamos num ambiente com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis. Deus, ele não se preocupa com a estética, se o seu coração estiver distante dele. Tudo isso se torna adoração inútil. E Deus não recebe. Isaías 29, que foi justamente o que Jesus cita, quando está rebatendo os fariseus, diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feito de regras ensinadas por homens. Jesus, ele não quer saber primeiro, Deus não quer saber primeiro aonde. Ele quer saber quem e como você adora. Ele não quer saber as externalidades, as estéticas. Se o seu coração estiver distante, ele não recebe. O terceiro ponto, a terceira verdade é que Deus, ele não está à procura de adoração. Deus não está à procura de adoração. E sim, dos verdadeiros adoradores. Como assim, pastor? Deus não está à procura de adoração? Não. Ele é pleno, ele é autossuficiente, ele é perfeito, ele é completo. E olha, lá no céu, meu irmão, já está rolando adoração. Noite e dia, a palavra de Deus diz que noite e dia os seres viventes adoram ao Senhor. Os 24 anciões depositam as coroas diante do altar de Deus. A adoração constante. Isaías, quando teve a visão de Deus, ele viu os anjos declarando: santo, santo, santo. Então Deus, ele já tem adoração. Mas o que ele procura essa noite entre nós são os verdadeiros adoradores. São esses que o Pai procura. Justamente aquilo que eu falei no início. Ele procura as pessoas que se entregam como um ato de louvor, adoração e sacrifício ao Senhor. Sabe, às vezes a gente acha que palavras bonitas, a gente às vezes chega aqui e aí, rapaz, aquele louvor ali, não gostei muito não. Aquele ritmo, aquilo ali. Meu irmão, você pode ter a letra mais bonita do mundo sendo cantada, um poema. Deus, ele não está em busca daquilo propriamente dito. Ele está procurando quem está professando aquilo. Você é quem Deus procura essa noite. Não a sua adoração. É claro que se você é um verdadeiro adorador, você constantemente estará adorando ao Senhor, ofertando, exaltando o nome dEle, glorificando, sua vida glorifica o nome do Senhor. São estes que o Pai procura. E o quarto ponto, meus irmãos, eu vou me ater mais nele, por isso que eu passei um pouco mais rápido nos outros três, porque eu preciso trazer um pouquinho do que eu preguei sábado retrasado nos jovens, porque eu acho interessante a gente entender acerca dos pilares da adoração.
ou das fases da adoração. Mas a quarta verdade que nós percebemos aqui no texto é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas, pastor, o que é adorar em espírito e em verdade? Não sei o que significa adorar em espírito e em verdade. Será que eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade? Será que eu posso ser considerado este verdadeiro adorador que o Senhor está à procura? Significa que a nossa adoração precisa ser sincera. Ela precisa brotar do nosso coração. Ela precisa ser em espírito. Deus é espírito, então nossa adoração, ela é espiritual. Ela é no campo espiritual. Ela não são apenas atos externos, atos religiosos, rituais. A adoração, ela precisa brotar de dentro de nós, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser sincera, ela precisa ser de todo o coração, precisa de fervor. Não tem como você ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de verdadeiro relacionamento, e você reagir à presença de Deus de forma fria e apática. Não tem como. Ela precisa fluir de dentro de ti, do teu espírito. E em verdade significa que ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser algo que está condizente com a palavra de Deus. Nós não podemos fugir das suas verdades, nós não podemos criar moda. Existe um exemplo muito interessante que Bob Sorge fala acerca da pipa. Ele traz um exemplo da adoração, certo? E ele diz que a pipa, quando ela recebe aquele vento, ela vai e voa cada vez mais alto. E ali é a nossa adoração em espírito, ou seja, a nossa adoração fluindo, aquele fogo do céu descendo, os corações alinhados, fervendo, cantando: acende o fogo em mim. Em espírito, em verdade, te adoramos, e ali o Espírito vai movendo e nós vamos crescendo numa adoração sobrenatural. Mas existe algo que mantém aquela pipa ainda sobrevoando, que é aquela fininha linha. Se você pegar aquela linha e cortar, o que acontece com a pipa? Ela vai embora e ela cai, ela não voa. Essa linha é a palavra de Deus, é a verdade, é a forma correta de adorar ao Senhor. Por isso que é importante, aqui falando mais no aspecto de músicas, que cantemos a palavra de Deus. Que as nossas canções sejam bíblicas, sejam cristocêntricas, de fato exaltem e glorifiquem o nome de Deus. A nossa adoração é através de Cristo, é conduzida pelo Espírito Santo. É Ele quem nos direciona. E para isso, meu irmão, para que a gente entenda como uma verdadeira adoração surge em nosso meio, eu quero trazer para vocês 3 pilares. Eu já estou perto de terminar, porque eu não vou me ater muito a esses pilares. Se você tem interesse de aprender um pouquinho mais sobre cada um desses pilares, você pode procurar a pregação no nosso canal, acho que está no do Orla Jovem, né? No canal do Orla Jovem, e aí está lá, os pilares da adoração. Ali eu falo um pouquinho mais, de forma um pouco mais aprofundada acerca desses pilares. Mas eu gostaria de compartilhar com toda a igreja. O primeiro pilar da adoração, da verdadeira adoração, é a contemplação
A gente falou um pouquinho sobre isso no segundo ponto, quando nós adoramos a quem conhecemos. Então, nós precisamos chegar aqui, neste lugar, com os nossos corações já disponíveis ao Senhor, abertos para contemplar a glória, a santidade, o poder de Deus. Nós precisamos criar esse hábito de se encontrar face a face com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Nós precisamos ter esse relacionamento através da sua palavra, através da oração, ter comunhão com Deus. Sabe, muitas vezes nós chegamos aqui, nós queremos terceirizar a glória, a presença de Deus, a unção, para nós, ministros de louvor. Coitado da gente. Mas, meu irmão, vocês têm que chegar aqui já com os corações queimando. O que nós fazemos aqui como igreja esta noite, e todos os domingos, sábados, quartas, é apenas transbordar, deveria ser, transbordar algo que já vivemos ao longo de toda a semana. Então nos reunimos como corpo, como igreja, e transbordamos em adoração, rendemos adoração a Deus como um corpo. Deixa eu te contar um segredo. Sábado retrasado tive que falar baixinho para não dar problema, eu vou falar baixinho de novo. Meu irmão, você não veio aqui assistir culto, não. Tire essa palavra do seu vocabulário. Quantas vezes a gente para e diz, não, peraí que eu vou assistir o culto. Não, peraí que eu vou assistir a pregação, até faz sentido, que hoje vocês estão assistindo a pregação, mas a pregação é um ato também de adoração, porque Deus está sendo revelado através das Escrituras, e isso gera em nossos corações um desejo a mais de adorá-lo. Mas entenda, você não está vindo aqui assistir, você está vindo prestar um culto a Deus. Isso aqui é um ato de adoração. Cada momento é um ato de adoração. Desde a oração de abertura, a oração de encerramento é um grande ato de adoração ao Senhor. Então, por que você chega na terceira, quarta música? Quer dar uma adoração incompleta a Deus? Pela metade? Quantas vezes nós paramos e não vou descansar mais um pouquinho. Não, peraí que o jogo está terminando. Dá tempo de chegar para a pregação. Meu irmão, você já chegou perdendo o momento preciosíssimo que você tem de, junto com seus irmãos, exaltar o nome do Senhor. Meu irmão, eu tive o privilégio de ter a oportunidade de visitar uma igreja lá fora nos Estados Unidos. E Rodriguinho, que é membro aqui da nossa igreja, também é do louvor, um jovem abençoado, ele me fez um convite: Christian, vamos conhecer uma igreja muito top ali, Jesus Image. Mas olha, não se atrasa, viu? Porque se a gente chegar um pouquinho fora do tempo, a gente não consegue sentar, não vai ter lugar. Aí eu disse, não, beleza. Não, pelo menos eu sei que lá, em alguns lugares de João Pessoa, não estou dizendo que é aqui na orla, viu, pastor? Mas em alguns lugares, se eu chegar na segunda, terceira, até na quarta música, vai ter um bocado de lugar vazio para eu sentar. E meus irmãos, a gente chegou lá 5 minutos antes de começar o culto. Já não tinha lugar para sentar. Tiveram que nos colocar lá em cima, no mezanino, não é que chama? Lá em cima. E na galeria. E aí, já estava lotada também. Porque aquela igreja entendeu a importância de cada momento do culto como uma grande adoração, como um grande ato de adoração. Meu irmão, entenda isso. Você está vindo aqui, essa
para culto, que se chama service. E service significa serviço. Você está aqui essa noite para servir a Deus e servir ao próximo, como um grande ato de adoração ao Senhor. Desde aquele sorriso que recebemos ali na porta, sabe, seja bem-vindo, aquele é um ato de adoração. As canções, louvores, ato de adoração. A pregação, as orações para as crianças, o abraço, o sorriso que você dá ao irmão, que muitas vezes vale mais do que uma palavra. O sorriso, o brilho de Jesus brilhando através de você, é um ato de adoração. E olha que foi difícil para mim até aceitar isso, porque eu gostei muito. Mas é um ato de adoração, sabe, pastor? Todo culto é um grande ato de adoração ao Senhor. Então o primeiro pilar é essa contemplação, você já chegar com seu coração já ardendo pela presença de Deus. O segundo pilar, para a gente encerrar, e a banda já pode subir aqui, hoje a gente vai manter a prática que sempre gosto de fazer, a gente louvar, adorar a Deus após a pregação. O segundo pilar é revelação. Você contempla a Deus, você se conecta com Deus, e Deus se revela a você. Deus se mostra a você. A partir do momento em que você diz, Senhor, eu quero te ver, eu quero te encontrar, Deus se revela a você. Eu usei como exemplo para essa pregação dos pilares, Salmo 63. Se Zé puder botar só um pouquinho, a gente vai ler só os primeiros versículos. E naquele momento, Davi, olha que coisa interessante, Davi, ele estava passando por uma grande perseguição do rei Saul. O rei Saul, contaminado por uma inveja, por uma ira, uma raiva contra Davi, começa a perseguir Davi. E Davi, ele foge para o deserto de Judá. E no meio daquela perseguição, no meio daquele medo, daquela dor, Davi, ele olha para Deus e diz, Senhor, eu quero te contemplar, eu te busco, pois eu quero te ver. Davi, em meio à dor, em meio à perseguição, decidiu adorar o Senhor. E em seguida, ele recebe uma revelação da parte de Deus. Ele diz, no versículo 3, eu acho, bota aí, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Algumas versões a minha diz, porque o teu amor é melhor que a vida, os meus lábios te exaltarão. Porque o Senhor se revela a mim através da tua graça, da tua misericórdia, da tua fidelidade, eu reajo, eu respondo a ti em adoração. Esse é o terceiro pilar, resposta. Então vamos ver se todos pegaram. Você pode esquecer tudo que eu preguei até agora, mas vamos decorar os 3 pilares da adoração. Cadê os jovens aqui? O primeiro pilar é contemplação. O segundo é revelação. Deus está se revelando a muitos aqui essa noite. Deus está tocando os corações. Deus está se mostrando para você, porque o Senhor está te procurando essa noite. E o terceiro pilar é resposta. E essa noite eu quero te convidar a responder a Deus, responder a Jesus, ao Espírito Santo. Davi, em meio à dor, contemplou, recebeu revelação e reagiu. Isaías teve uma visão, viu a santidade de Deus, teve revelado o seu próprio estado de pecado. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E ele recebendo a revelação de quem ele era, aquele pecador, Deus se revela através de um anjo
manda um anjo e ele purifica os lábios de Isaías. E Isaías responde. Isaías responde em disposição para a missão. Eu separei aqui esses 3 exemplos para a gente encerrar essa noite. Davi responde em louvor, em música, em cântico, em exaltação. Isaías responde em disposição, disponibilidade. Quando Isaías tem a revelação de Deus e Deus diz a ele: a quem enviarei? Isaías o adora dizendo: envia a mim, eis-me aqui, Senhor. Missão é adoração. Fazemos missões para encontrar adoradores espalhados por esse mundo, adoradores escondidos que precisam ser encontrados pelo povo de Deus, pela igreja. Tudo que fazemos como corpo é para nos juntarmos, para adorarmos ao Senhor. E o terceiro exemplo que eu sempre gosto de trazer, eu gosto desse demais, é o exemplo de Pedro, que eu me identifico demais. Esse jeito, às vezes, de falar besteira, se atropelar. Mas Pedro, ele andava com Deus, ele andava com Jesus, ele contemplou Jesus, ele caminhou lado a lado com Jesus, ele viu os milagres, ele ouviu os ensinos, ou seja, ele se relacionava com Jesus. E naquele momento em que Jesus para os seus discípulos e diz: o que estão dizendo acerca de mim? Quem dizem por aí que eu sou? Aí uns respondem: dizem que tu és um profeta, diz que tu és Isaías, alguns profetas. E ele olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, naquele jeito dele, ele poderia deixar passar esse momento, era um momento dele com Jesus, e ele diz: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bendito és tu, Pedro. Mas não foi carne, não foi teu entendimento, não foi algo externo, foi o próprio Deus que revelou isso a ti. Pedro contemplou, andou com Jesus. Pedro recebeu revelação do alto, do próprio Deus. E Pedro respondeu. Eu quero convidar você a responder ao Senhor. Mas pastor, eu não cheguei com vontade de adorar, de cantar. Eu estou passando por uma tribulação, por uma luta. Adore. Erga sua voz, louve. Eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Louve. Eu estou passando por uma enfermidade. Os médicos disseram que não há mais jeito para mim. Adore, louve, exalte. Porque, como eu disse, a adoração, Deus não precisa da adoração. Mas se Ele manda nós adorarmos Ele, é porque Ele sabe do efeito que isso gera em seus filhos. Um efeito de conexão, em que nós erguemos nossas vozes em adoração, depositamos nosso coração diante do altar como oferta de amor, como oferta de louvor, de adoração. E Deus, Ele vem com sua provisão. Louve o Senhor, adore a Deus de todo o seu coração, em espírito, que brote do seu coração, que brote das suas entranhas, de todo o seu espírito. Diz: Espírito Santo que habita em ti, diz: Espírito, me ensina a adorar, me ensina a exaltar o nome do Senhor. O Senhor essa noite está à procura de verdadeiros adoradores. Quantos querem ser achados por Deus essa noite? Diga amém. Erga suas vozes. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. A gente não pode encerrar esse sermão sobre adoração sem responder. Deus
revelou a nós essa noite: eu estou à procura de verdadeiros adoradores. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu socorro, eu sou o teu abrigo. E nós, através dessa revelação, responderemos a Deus. Amém? Adore ao Senhor. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja o óleo precioso da unção. e me faz, Senhor, E me faz segundo o teu coração. agora cante com toda a força que você tem. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus.